E essa história de que Soteldo pode jogar no São Paulo confere? No vídeo de hoje do canal do Nicola, respondo essa pergunta, falo sobre um zagueiro argentino do River Plate que foi especulado no Palmeiras, tem novidades importantes sobre Patrick. Bati um papo com o Patrick hoje durante uma live nos Cancelados e trago um pouquinho do resumo do que disse o volante do Internacional, que é pretendido por Fluminense, São Paulo, entre outros clubes. Falo também sobre a real situação de Jorge Jesus. O que está acontecendo? Ele aceitou a proposta do Flamengo? Não aceitou? Em que pé está essa história? Trago ainda novidades importantes do Atlético Mineiro, na busca por reforços. Tem ainda tudo sobre Regis, que fez grande campeonato brasileiro da Série B pelo Guarani, isso sem falar em Botafogo, Fluminense, Paquetá, Cruzeiro e muito mais. Deixa eu só me apresentar, sou o Jorge Nicola, criei esse canal no YouTube para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Quem ainda não se inscreveu vai resolver esse problema apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bom, bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Barcelona, Chelsea, entre vários outros clubes do mundo. E os campeonatos por aqui acabaram, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, mas a bola segue rolando em várias partes do mundo. Campeonato inglês, espanhol, italiano, português, Taça de Portugal. Nessa quinta-feira, por exemplo, tem Porto e Benfica na Taça de Portugal. E você pode e deve entrar na 1xBet para fazer suas apostas. Vou deixar o link no comentário fixo, você vai acessar o site, fazer seu cadastro. Só não esquece de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito lá na 1xBet, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação diz respeito ao Cruzeiro, que nessa terça-feira demitiu Alexandre Matos. Nessa quarta-feira confirmou a compra em definitivo do Edu, atacante que foi artilheiro da Série B pelo Brusque. Cruzeiro fez o depósito de R$600 mil, grana foi depositada nessa terça-feira e o martelo foi batido. O Edu é o novo reforço da Raposa para a temporada. Já o meia Rafinha, não o do São Paulo, aquele que pertence ao PSG, foi especulado em outras janelas pelo Flamengo, está a caminho da Real Sociedad. Negociações bastante avançadas entre o clube espanhol e o clube francês para que o Rafinha fique por empréstimo até o fim da atual temporada, ou seja, por 6 meses. Seguindo no giro de notícias, quero contar que a Bandeirantes, que já garantiu o direito de transmissão do Mundial de Clubes entre 3 e 12 de fevereiro, também fechou o direito de transmissão da Copa Africana das Nações, um dos torneios mais tradicionais entre seleções que vai acontecer na próxima temporada, e a Band adquirindo vários direitos de transmissão. Para completar o giro, bora contar que o Newcastle, o novo rico do futebol inglês, fez proposta oficial ao Lyon pelo Paquetá, mas o clube francês recusou a oferta por entender que o Paquetá é super importante. Essa notícia interessa ao torcedor rubro-negro, até porque o Flamengo é dono de 4% dos direitos de uma venda futura no mecanismo de solidariedade, mas como o Leão disse, não haverá acordo, a menos que surja uma proposta maior. E aí, para fechar, quero contar que o Fluminense acertou a ida do Pacheco para o Sporting Cristal, liberação de graça. O Fluminense fica com 50% do valor de uma venda futura, enquanto o Botafogo tem sofrido atrás de reforços. Nem a renovação do contrato do Gatito avançou pela falta de grana e o Elkson está praticamente descartado diante das cifras pedidas pelo Elkson e a capacidade financeira bem pequena do Botafogo. Dito tudo isso, feita a introdução com o giro de notícias, bora para as informações. Quero começar falando sobre Regis, meio atacante que já passou pelo Corinthians, pelo Bahia e fez ótima temporada no Guarani com a camisa do time do Bugrino na Série B. Quase 50% dos gols do Guarani na segunda divisão tiveram a participação ou com gol ou com assistência do meio atacante, que passou a ser disputado por vários clubes, especialmente da Série B. O Guarani tem a intenção de prorrogar o contrato, o Vasco e o Curitiba. O Vasco permaneceu na Série B, Curitiba subiu para a Série A, também já fizeram oferta oficial, mas nesse momento não parece nada muito próximo de um acordo. É que o Regis quer subir de patamar financeiro e as primeiras propostas que ele recebeu, apesar da concorrência, seguem bem abaixo daquilo que ele imagina. Vai dar um tempinho à espera de uma oferta um pouco melhor. Quero falar agora sobre novos alvos do Atlético Mineiro. A informação do pessoal da Rádio Itatiaia nessa quarta-feira dá conta de que um centroavante e um volante estão na mira do Galo. 2 nomes até então desconhecidos ou nunca ventilados, especulados no Atlético Mineiro. Quero começar pelo volante. O volante Otávio, você lembra dele? Surgiu muito bem no Atlético Paranaense, foi jogar na França, no Bordeaux da França. Seria um jogador que estaria na mira do Galo caso as negociações com o Edenilson não avancem. O Edenilson tem conversas, para falar a verdade, o Edenilson já disse sim à proposta do Atlético Mineiro. O que o Galo tenta agora é convencer o Internacional, dono dos direitos do Edenilson, a abrir mão do atleta por um valor inferior ao da multa rescisória.
Está estabelecido que a multa é de 3 milhões de dólares livres de impostos, ou seja, a cotação, a operação final ficaria em algo na casa dos 4 milhões e meio de dólares. O Atlético considera o valor alto e tenta conseguir o perdão ou a liberação de parte dessa grana para que o Inter faça um abatimento. Se não rolar a negociação com o Edenilson, o Otávio pode ser uma alternativa. Bora contar também sobre o centroavante especulado pelo pessoal da Rádio Itatiaia. Trata-se do Fábio Gomes. Já ouviu falar? Centroavante de 24 anos de idade que pertence ao Oeste e esteve emprestado na temporada de 2021 ao New York Red Bulls. Não é o time do Grupo City, e sim do Grupo Red Bull. Foi bem na Major League Soccer. 31 jogos, 7 gols e 6 assistências. Foi titular por lá. Volta, mas não deve ficar no Oeste. Conversei com o Sidão, que é o dono do Oeste, e ele me contou que o Galo fez sondagem, que o Grêmio fez sondagem, tem também uma oferta oficial de um time da Dinamarca. O Oeste tem uma boa ligação, uma boa relação com o pessoal do Corinthians, e o Sidão não descartou a possibilidade de ver o Fábio Gomes jogando no Corinthians, embora nem existam conversas mais avançadas. Foi uma primeira sondagem, um contato inicial. A pedida do Oeste para liberar seu centroavante de 25 anos de idade hoje é de 1,5 milhão de dólares por 50% dos direitos econômicos, onde o Fábio Gomes esteve, marcou muitos gols. Você conhece ele? Se conhece, tem alguma opinião? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa. Se não conhece, pode escrever também sobre tudo aquilo que quiser. Antes de falar sobre o Palmeiras e a busca por reforços, deixa eu só reforçar 2 convites. Reforços e reforçar ficou engraçado, né? Pois bem, daqui a pouco às 7 da noite tem programa do Nicola ao vivo, conto com a presença de todos vocês, ótimas audiências nos últimos programas. Outra coisa importante, se inscreva no canal de cortes do Nicola, vou deixar na descrição desse vídeo nosso link para você clicar lá e se inscrever, combinado? Bom, bora falar agora sobre o Palmeiras. De acordo com a imprensa argentina, o Palmeiras tem um novo alvo para a vaga que seria do Huerta, lembra dele? Um zagueiro chileno que pertencia à Universidade Católica, teria sido contratado se não fosse reprovado nos exames médicos. Pois bem, não rolou o acordo, o Huerta foi devolvido à Católica e agora o Palmeiras segue em busca de outros reforços. E de acordo com jornalistas argentinos, o novo alvo é David Martínez, zagueiro que pertence ao Defensa e Justiça e jogou por empréstimo muito bem com a camisa do River Plate. Foi tão bem que o River já iniciou as tratativas com o Defensa e Justiça para a compra desse zagueiro. O grande problema é que o empréstimo não previa um valor estipulado para compra. E agora o Defensa e Justiça tem jogado valores bem altos. O River Plate quer ficar com o jogador, mas não aceita pagar a condição financeira imposta pelo Defensa e Justiça. E foi nesse contexto que apareceu o Palmeiras interessado na compra em definitivo do Martínez. Excelente zagueiro, seria certamente titular absoluto do Palmeiras, formando uma dupla de zaga bem legal com o Gustavo Gomes. O que assusta são as cifras. Também de acordo com jornais argentinos, seria necessário desembolsar entre 6 e 8 milhões de dólares para a compra do atleta. Eu fui ouvir de uma pessoa próxima da Leila Pereira a respeito dessas cifras, e essa pessoa assegurou que não existe a menor chance de o Palmeiras fazer um investimento tão alto, especialmente em um zagueiro. O Palmeiras topa gastar um pouco mais de dinheiro com o centroavante. Chegou a fazer, por exemplo, oferta de 10 milhões de euros pelo Yuri Alberto, de 8 milhões de dólares pelo Tati Castellanos, mas para zagueiro a condição é completamente diferente. Se o pessoal do Defensa e Justiça insistir nessas cifras, o Palmeiras desistirá do acordo. Antes de mudar de assunto, só mais 2 notícias sobre o Palmeiras. Navarro, enfim, foi anunciado nessa quarta-feira, algo que você já sabia. Cheguei a falar, inclusive, sobre as condições salariais dele. Vai ter seu salário multiplicado por 10 na comparação aos tempos de Botafogo. E só para fechar sobre o Verdão, Luan Silva, que não ficará no Palmeiras para o próximo ano, ele teve seu contrato estendido até março. E aí tem uma explicação, ele está se recuperando de uma cirurgia feita em 2020, ele ainda não está em condição de jogar. E a legislação esportiva obriga que você termine o tratamento do atleta antes de deixá-lo livre no contrato. Como o contrato acabaria em 31 de dezembro, o Palmeiras concordou em estender esse vínculo até 31 de março, quando imagina que ele vai estar ok, e aí sim vai estar liberado para procurar um outro clube. Quero falar agora sobre Patrick, volante, meio-campista do Internacional, na mira de vários clubes. Ele participou hoje do programa Cancelados, estava lá eu, o Ale Oliveira e também o Pilhado. O Ale Oliveira foi o responsável pelo convite e ele participou ao lado do Patrick lá numa casa de eventos de futebol lá no Rio de Janeiro. Patrick admitiu que tem várias propostas, muito mais do que só Fluminense e São Paulo. Também deixou claro que a prioridade dele era permanecer no Internacional, mas ele topa ser negociado caso exista o interesse de todas as partes.
Como é que poderia ser feita essa negociação? Cheguei a perguntar sobre a permuta, ele ficou bravo outro dia, escreveu no Twitter que permuta é o C3 pontinhos. Ele explicou que não gostou da nomenclatura, mas que não se incomoda que seja negociado numa troca em definitivo com algum outro jogador, desde que o negócio seja bom para todos os lados. O que deu para entender é que o Patrick, que nasceu no Rio de Janeiro, tem casa no Rio, toda a família está por lá, talvez dê prioridade a uma proposta do Fluminense. O grande complicador nesse momento é chegar a um acordo com o Internacional, que tem pedido 5 milhões de dólares. Contei para vocês que o São Paulo ofereceu o Pablo, o Inter recusou. Hoje a prioridade no Colorado é vender o Patrick por 5 milhões de dólares em vez de fazer uma troca. Se não houver proposta financeira envolvendo dinheiro, aí sim o Inter pode pensar na possibilidade de fechar uma permuta, uma troca ou qualquer tipo de negociação nesse sentido. Beleza? Bom, quero fechar o vídeo falando sobre Soteldo. Preciso falar também a respeito da busca do Flamengo por técnico, né? Com a situação do JJ, já falo daqui a pouquinho. Deixa eu só contar primeiro sobre Soteldo no São Paulo. Essa especulação começou com o pessoal da Band, do programa da Renata Fã. A informação é de que o São Paulo tem a intenção de contratar o Soteldo. Conversei com o presidente Júlio Casares, com gente do departamento de futebol, e o que dá para dizer é que hoje o São Paulo tem muita preocupação de que a negociação com o Douglas Costa acabe sendo cancelada. O Douglas recebeu nos últimos dias ofertas de clubes do exterior, ofertas para ganhar muito mais, e ao que parece, a percepção que o São Paulo tem é de que o Douglas Costa está mais para aceitar uma dessas ofertas de fora do que vir para o Morumbi. E aí, diante dessa possibilidade de não ter o atacante, cujo São Paulo já havia inclusive encontrado um parceiro para pagamento dos salários, o São Paulo cogita buscar alternativas. A substituição do Douglas Costa pelo Soteldo poderia ser algo viável, desde que o Sócios.com, que é aquela empresa do Fantoken, que já se disponibilizou a pagar parte dos salários do Douglas Costa, também tope bancar parte dos vencimentos do Soteldo. Mas o negócio é extremamente difícil, ainda que o São Paulo consiga essa parceria. Tudo porque o Toronto FC, que é dono dos direitos econômicos, quer pelo menos 6 milhões de dólares para negociá-lo. O São Paulo recentemente recebeu uma proposta do Toronto FC pelo Nestor, 5 milhões de dólares. E o São Paulo entende, tem a certeza de que o Nestor vale muito mais do que o Soteldo. Para o São Paulo, o Nestor vale 10 milhões de dólares. Então só haveria a possibilidade de uma troca se o Toronto FC bancasse 4 milhões de dólares de diferença. E a ideia do Toronto FC, no pior dos mundos, seria fazer uma troca, pau a pau. Vai o Soteldo, vem o Rodrigo Nestor. Nessas circunstâncias não há chance de negócio. O São Paulo trabalha nos bastidores para tentar convencer o Toronto FC a liberar o Soteldo e ainda com a ajuda de parte dos salários. Isso porque o ex-atacante do Santos ganha no Canadá 2 milhões de reais por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. É um dos caras mais bem pagos do futebol americano hoje. Você gostaria de ter o Soteldo no seu time do coração? Se sim, use o espaço para comentários para deixar a opinião, beleza? Só para fechar sobre o São Paulo, contar que o Soteldo, nessa primeira temporada de futebol americano, fez 24 jogos, 3 gols e 6 assistências. Foi o primeiro em participações diretas, o primeiro em finalizações, o primeiro em assistências para finalizações, todas essas estatísticas do time, entre os atletas do próprio time. Já em relação a toda a Major League Soccer, ele foi o terceiro que mais driblou no campeonato. Última, mas não menos importante, ainda sobre o São Paulo. O Deni Júnior, goleiro revelado na base do São Paulo, que estava emprestado ao Bahia, teve seu contrato rescindido com o Tricolor. Tinham mais 6 meses de vínculo, o São Paulo topou abrir mão e ele fechou, o Deni Júnior fechou com o Bahia. São Paulo, como compensação, vai ter 30% do valor de uma venda futura. Ficou faltando falar sobre a Real envolvendo Jorge Jesus. Nessa quarta-feira a gente acordou com a notícia de que o JJ teria dito sim ao Flamengo. O PVC foi um dos jornalistas que trouxe essa informação. E o PVC contou que ouviu essa informação de uma pessoa próxima ao Jorge Jesus. Certamente alguém do staff, talvez o Bruno Macedo, o advogado que responde pelo JJ. A repercussão foi muito grande. O pessoal no Benfica ficou revoltado, até porque nessa quinta-feira tem Porto e Benfica, jogo da Taça de Portugal. Que o Flamengo está esperando pelo Jorge Jesus não há a menor dúvida. Inclusive o Marcos Braz e o Bruno Spindel já anunciaram que vão ficar em Portugal até o dia 30. A ideia é que eles voltassem nessa quarta-feira, como não tiveram a resposta ou sim do Jorge Jesus, ou como não tem um acordo do Jorge Jesus para que ele seja o novo técnico, eles vão esperar até dia 30. Por que dia 30? Porque o Benfica joga nessa quinta-feira e também na próxima, que equivale ao dia 30,
duas partidas super importantes contra o Porto. Nessa quinta pela Taça de Portugal, na próxima quinta pelo Campeonato Português. E a expectativa dos dirigentes do Flamengo é que, em caso de tropeços do Benfica nesses dois jogos, o JJ possa ser demitido ou chegar a um acordo para rescisão do contrato de forma amigável com o Benfica, estando livre dessa maneira para fechar com o rubro-negro. A única boa notícia para o torcedor do Flamengo em meio a toda essa novela é que o Carlos Carvalhal e também o Paulo Souza já sinalizaram como interessados em assumir o Flamengo. Se as negociações com o Jorge Jesus, que é o plano A, não derem certo, o Flamengo pelo menos tem duas alternativas também em território português. Nessa quarta-feira, os dirigentes do Flamengo foram até a cidade de Braga, se reuniram com o presidente do clube, do Braga, tiveram autorização para conversar com o Carlos Carvalhal e bateram um papo com o treinador que não anda em fase muito boa pelo Braga. E você, qual gostaria de escolher? Qual técnico seria o seu técnico dos sonhos no Flamengo? Use o espaço para comentário, para deixar a opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda. A gente se vê daqui a pouquinho às 7 da noite no programa do Nicola, beleza? Abraço, tchau!